Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma homenagem a Angélico Sândalo Bernardino, Dom Angélico. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Dá vontade, né, Alexandre, de falar como Dom Angélico. Eu estava ainda há pouco assistindo aqui o Roda Viva de Dom Angélico. Na época, o Mário Sérgio Conte, né, em 2013, ele cuidando ali do Roda Viva. Foi na época da vinda do Papa e levaram o Dom Angélico um pouco para comentar sobre a vinda do Papa. A gente vai ouvir uns trechinhos aí no final de Dom Angélico falando, né? E a gente está gravando esse programa um dia depois da Páscoa de Angélico Sândalo Bernardino. A gente ia gravar, lógico, o tema previsto, mas Dom Angélico merece muito, merece tudo, não é, Ferreira? Sim, você falou de falar como Dom Angélico e me veio à mente a voz vivaz, né? Sempre muito esperançosa no seu tom. E é isso, né? É um programa do coração, um programa daqueles homens que amamos, como não podia deixar de ser. Mas, Pedro, é um programa ao mesmo tempo lamentável, né? Porque era pra gente ter gravado com o Dan Angélico. Exato. Porque no fim a gente tava na mesma paróquia, né? Sim. Eu tô aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Zate, a paróquia que eu frequento, e Dom Angélico, por esses dias, inclusive, tava sobre os cuidados do Padre Toninho, que é o meu pároco, né? E eu até, Pedro, a gente nas nossas conversas informais, sinalizei pro Padre Toninho, o Padre Toninho falou, vamos agilizar isso, só que em seguida, praticamente, Dom Angélico começou a ter as complicações de saúde, que demoraram meses, né? Sim. E é isso, é uma homenagem póstuma, mas ao mesmo tempo é uma celebração da vida desse homem maravilhoso. Eu tava falando com o Alexandre do Calvário, né, desse último ano de Dom Angélico, porque, lógico, não faz um ano, mas foi na sexta-feira santa do ano passado, do ano de 2024, que a Rê me mandou mensagem dizendo que Dom Angélico tava ruim. Depois você mandou também, falando, olha, Dom Angélico tá internado no Santa Catarina. E eu lembro de ir na sexta-feira santa, participar do ofício e dizer ao meu padre, né, falar, olha, padre, eu acabei de receber a notícia que Dom Angélico não está bem de saúde, né? E ele ficou internado, depois voltou para casa, encontrou muita gente querida, mas fez sua Páscoa. É duro falar, né? Mas é tão verdade falar isso. Dom Angélico descansou, porque se tem uma coisa que eu tenho na memória de Dom Angélico, Ferreira, é de um homem incansável, né? Imparável. Imparável. Olha, a gente vai ter aí uma série de depoimentos de gente que conviveu muito proximamente com Dom Angélico. Vocês vão ouvir padres, leigos, leigas, teólogos, seminaristas e talvez essas pessoas falem muito mais de quem é Dom Angélico do que nós dois, né? Embora o Alexandre seja vizinho, eu vou relatar, Ferreira, acho que eu comentei contigo, né? A última vez que eu falei com Dom Angélico foi pitoresco, porque era fim de ano, eu tava na Paulus e só tinha eu no editorial, todo mundo tinha ido embora, eu ia sair mais tarde aquele dia, e de repente toca o telefone, eu acho que era entre Natal e Ano Novo, toca o telefone, e eu atendi editorial, né? Boa noite, olha, eu estou com um problema, e eu preciso de uma ajuda, e na hora que eu ouvi, eu falei, é Dom Angélico, eu falei, como eu posso ajudar? Quem fala? Eu falei, é Pedro aqui do editorial. Pois então, Pedro, eu estou aqui e vi que até agora Paulus não me mandou a minha agenda e eu preciso muito da minha agenda, eu estou sem. Será que você pode me ajudar? Eu falei assim, mas sem dúvidas, Dom Angélico. Aí ele riu e ele falou, isso sou eu mesmo. Falei, Dom Angélico, eu vou fazer essa agenda chegar em no máximo 3 dias, nem que eu compre uma, né? Não precisa, né? E aí eu falei com a pessoa responsável, porque caiu por
engano lá no editorial, e a pessoa certamente mandou porque Dom Angélico não ligou mais, né? Mas a preocupação de Dom Angélico era essa. Acho que provavelmente fim de ano, ele querendo organizar a agenda e ligando assim, anonimamente. Se fosse uma outra pessoa, provavelmente ia chamar ele de Seu Angélico, né? Porque o G era uma ligação que caiu lá no editorial, não costumava cair, a gente não atende consumidor, mas era ele dizendo, olha, ainda não recebi minha agenda, preciso organizar meu ano e ainda não recebi minha agenda. Foi a última vez que falei com o Dom Angélico. Dom Angélico permeia nas particularidades essas experiências pitorescas, né, Ferreira? Pitoresca, uma experiência totalmente cotidiana. Sim, que talvez aleatória, que talvez para alguma pessoa poderia passar despercebida, e você teve essa graça, né, de atender essa ligação, e dá para imaginar o quanto que uma ligação como essa acaba se tornando de fato um marco, né, Pedro? Porque você fica imaginando o cara arrumando a agenda. 6 da tarde de uma sexta-feira, era uma sexta-feira, Ferreira, era, sabe, fim de expediente, fim de semana, aí liga Dom Angélico. Não, e você fica pensando, às vezes é tão difícil a agenda de um padre, quanto mais de um bispo, e às vezes essas pessoas, às vezes por dever de ofício também, pela forma como leva o ministério, a vida vai levando, né? E você fica pensando do Angélico já na sua maturidade, com uma preocupação, porque é uma preocupação de organizar, é uma preocupação de atender pessoas, você fica imaginando, né? E com essa presteza, né? E não deixa de ser um testemunho também desse pastor incansável que quer colocar um espaço na sua agenda para receber as pessoas, para falar com as pessoas, para telefonar para as pessoas, né? Olha, é aquilo, a gente consegue imaginar, e sem dizer, imaginar Dom Angélico na figura ímpar que ele era, né? Sua vasta cabeleira branca, sempre penteada para trás, né? E aquele jeito, como a gente falou, cheio de vida. Nunca vi Dom Angélico sem sorriso, nunca vi Dom Angélico sem empolgação, nunca vi Dom Angélico a cara abrunhado, entristecido. Que força de Deus, né, Ferreira? Eu tô lembrando aqui, a última vez que eu estive com ele foi na missa do seu aniversário. Agora eu tô lembrando aqui se foi 2024 ou se foi antes, que a gente ainda tava frequentando a paróquia São Judas, e assim, exemplar, né? Sim. O tanto de gente que tava ali no entorno, gente de peso, inclusive politicamente, que fazia questão de estar ali no aniversário dele, e do Angélico na mesma toada de sempre, Pedro, né? Sempre com uma palavra de carinho, de esperança, de vale a pena, né? Vale a pena viver, vale a pena seguir Jesus Cristo. Não me lembro de ter estado pertinho ali, de ter trocado palavras no tete a tete com ele, porque era muita gente. É impossível, né? E não tinha nem porquê. Porque é isso, no fim a gente estava feliz por estar celebrando a vida de Dom Angélico, e essa longevidade dele é algo muito marcante, né? E lucidez até o fim, muito lúcido, e sempre dando esse testemunho de estou perto de Deus, estou perto das pessoas, sempre muito transparente, sempre muito mostrando quem era, sem pudor, né? Um homem que vestia as vestes clericais pro santo ofício ali, pro ofício sagrado, mas não deixava de transparecer o homem que era, tirava a roupa e continuava sendo o mesmo bispo, nesse modelo que é de episcopado, do encontro das pessoas.
E outra, né, Ferreira, me chama a atenção, isso é muito fabuloso, porque Dom Angélico passou boa parte do seu episcopado aqui em São Paulo, foi pra Zona Leste, a gente vai ouvir isso nos depoimentos, foi pra Zona Leste, depois foi pra Brasilândia, e aí foi o primeiro bispo diocesano lá em Santa Catarina, a diocese... Blumenau. Blumenau, ia falar Joinville, né, porque já tive um trabalho com Joinville, de Blumenau. E quando chegou a idade canônica e ele apresentou a renúncia, ele não ficou em Blumenau, ele voltou pra São Paulo, e mais ainda, ele não voltou pra São Paulo, sei lá, pra morar em um centro, em alguma coisa. Na Lapa. Primavera, né? Foi pro Jardim Primavera. Foi pro Jardim Primavera, ou seja, foi pra periferia e lá continuou, e eu sei que em contato com os padres, em contato com os amigos, né? A gente vai ouvir aí o depoimento do Mateus falando de maneira muito carinhosa do que ele testemunhava de Dom Angélico. Era de fato um anjo, né, Ferreira? E mais do que isso, Sim. vivia o evangelho na radicalidade. Era um bispo, de fato, né? Mas era um seguidor de Jesus. Acho que isso fica muito gravado de Dom Angélico, né? A gente precisa ressaltar isso. E ele era daquele mega time de Dom Paulo, né? Mega time. Que teve Dom Luciano, que ainda tem, graças a Deus, Dom Fernando Penteado. Vocês vão ouvir aí um depoimento de São Fernando Penteado, porque esse é um santo, né? Nossa. Teve Dom Luciano, Dom Angélico, ou seja, Dom Paulo, Dom Mauro Morelli, era um time de bispos, assim, de capacidade incontestável, né? Uma graça de Deus que aconteceu aqui em São Paulo. Começando pelo próprio Dom Paulo. Sim. É uma coisa que a gente até não para muito pra fazer essas contas, né, Pedro? Ele ficou 25 anos em São Paulo como bispo auxiliar. Rapaz, eu conheço poucos bispos que ficariam tanto tempo como auxiliar feliz. A grande maioria, pelo menos dos auxiliares que passaram por São Paulo, quando chega ali nos 5 anos de estágio pastoral como bispo em São Paulo, já quer sua diocesezinha, já quer sair fora. Já ouvi assim, muito bispo auxiliar dizer, olha, minha função é esquentar banco, né? Vai vir outro, eu logo assumo a minha diocese. Porque bispo auxiliar é como vigário, mas a configuração na época de Dom Paulo, não que Dom Paulo não queria, não fazia questão, né? Fazia questão de aparecer como o arcebispo de São Paulo, mas era uma coisa muito colegiada, né? Muito... Dom Paulo falava, eu tinha um time de futebol de bispos, né? Não à toa o padre Júlio Lancelotti, que é o meu pároco, fala que ele um dia, quando estava perto de ser ordenado, ele chegou, foi falar com Dom Paulo só acolheu ele e falou assim, já sei, você quer ser ordenado por Dom Luciano? Ele falou, isso mesmo. Ele falou, então tá, marca com ele então. Ou seja, é você entender a figura episcopal, né, o colégio episcopal, porque era, de certa forma, um mini colégio episcopal em São Paulo, né? Com figuras como Dom Angélico, né? Sim, e que não tinha essa, digamos, essa preocupação, né, Pedro? Não se sentia menos bispos porque eram auxiliares, muito pelo contrário, entendia a importância do trabalho e abraçava, né, esse trabalho. Sim. Então, eu fico pensando, Dom Angélico ordenado e começando o seu trabalho episcopal na Arquidiocese de São Paulo, lá na Zona Leste, e poxa vida, aí me fala direto ao coração, né? Porque ele começou bispo em 75, eu nasci em 81, na Zona Leste de São Paulo, e ele estava ainda no extremo. Eu nasci e me criei ali na divisa com Santo André, onde depois vai virar a região episcopal Belém, e eu entendo hoje muito mais a dimensão do trabalho do Dom Angélico lá no extremo da Zona Leste, porque eu trabalho lá na Vila Progresso, né? Que é Diocese de São Miguel.
E Pedro, você fica imaginando São Miguel Paulista na década de 70, começo da década de 80, era o extremo do extremo da cidade, né? Com características ainda rurais. Exato. E a luta de moradia pegando forte, a migração nordestina dominando, né? No boom da migração nordestina para São Paulo. Tanto que ali a gente tem a praça nordestina, tem a Avenida Nordestina, viaduto nordestino, porque, de fato, foi quem construiu essa cidade, construiu a partir da Zona Leste, e tava lá Dom Angélico encabeçando os movimentos sociais e encabeçando a luta por moradia. Então, se você pode falar hoje de, por exemplo, Coab de Itaquera, que é famosíssima, né, uma referência, inclusive de luta por moradia, a gente está falando da ação direta desse homem, né, desse bispo, junto com a igreja local. Sim, sim. É aquilo. Foi um presente para a época, foi uma dádiva dada à Arquidiocese de São Paulo à época, e mais do que isso, depois da aposentadoria, ter Dom Angélico aqui de volta, e com a possibilidade, ele sempre muito aberto, o quanto de paróquia e lugares que ele rezou à torta à direita aí na aposentadoria, né, Ferreira? Certeza. O quanto... Hoje eu vi foto de um padre da região Ipiranga, o padre Jorge Bernardes, colocando uma foto com Dom Angélico, embora ele não seja originalmente de lá. Vi muita gente colocando aí fotos e memórias de Dom Angélico. Isso pra ver, assim, é um bispo com jeitão de padre e de padre de comunidade paroquial. A gente vai ouvir aí nos depoimentos, daqui a pouco a gente vai colocar todos, não é? E vamos colocar tudo junto, né, Ferreira? Justamente para as pessoas falarem quem é Dom Angélico mais do que a gente tá aqui para agradecer a Deus por ele, contar um pouco das nossas né, das nossas histórias e fazer memória e pontuar algumas coisas de Dom Angélico, mas o mais bonito é ver, assim, gerações falando de Dom Angélico. Hoje o Lucas Brasil, que é um dos patrões de Uma Conversa, me mandou uma mensagem dizendo que lembra de Dom Angélico chegar de ônibus na Assembleia da Arquidiocese de São Paulo, no Colégio Luísa de Marilac, ali em Santana. De ônibus. Olha só. Né? E dá pra imaginar Dom Angélico mesmo de ônibus ali, chegando, andando pela cidade. E o Lucas, de certa forma, lamentava, né? Falando, olha, que presença que se perde, né? Eu falei, olha, de fato, né? Ainda a gente brincou, eu falei, mas a gente tem que entender que foi uma dádiva viver com Dom Angélico. Lembra de Dom Angélico no curso do clero, Alexandre? Uma vez ele foi lá e aí tacou fogo em todo mundo, não é? Sim. Ou seja, é muita vida, e mais do que vida, é vida vivida na intensidade do evangelho, né? É isso que a gente tem que fazer por Dom Angélico, né? Eu lembro do Dom Angélico, assim que se tornou bispo emérito, provocando, tensionando ali a Assembleia dos Bispos da Conferência do Brasil, falando, pô, a gente tem que rever essa presença aí dos bispos eméritos na CNBB. Sim, ele era um que pegava muito no pé, né? No sentido de falar, nós estamos aqui e vão se acostumando, porque a tendência é esses 75 anos aí renderem. E no caso dele rendeu e foi bastante. Rendeu muito. E você fica pensando o quanto que a presença dele, inclusive no meio episcopal, também foi frutuosa. O quanto tem aí de bispo que aprendeu a ser bispo também com Dom Angélico, e o tanto de padre. E aí eu posso falar também um pouco da região Brasilândia, que de novo, né? Os caminhos que a vida vai nos levando. Eu fui da região Belém no começo da minha caminhada. Depois no ministério sacerdotal passei pela região Ipiranga. Fui diácono na região Santana, tudo aqui na Arquidiocese de São Paulo. E Pedro, uma região episcopal que eu nunca passei, né? Que eu só ouvia de renome, era Brasilândia. Hoje eu moro na região episcopal Brasilândia. E Pedro, o quanto ainda
ainda está impresso o caráter do seu fundador, assim a gente pode dizer, Angélico, nessa região aqui. Ah, sim, sem dúvidas. Eu lembro que a gente sempre comentava, né, Ferreira, do entre aspas, problema que era a região Brasilândia. Porque ela era parte da arquidiocese, ela se fazia parte da arquidiocese, mas ela tinha uma característica, eu não sei hoje como é essa configuração, mas ela tinha uma característica muito própria, muito própria. Ela era à frente na comunicação, ela era à frente na pastoral presbiteral, ela era à frente naquilo que era a ajuda de igrejas irmãs. A Brasilândia era muito à frente das outras regiões em termos de articulação e em termos de presença sacerdotal também. E quem é que promoveu tudo isso? A Rebra. Lembra que ela a gente conhecia como Rebra, né? Ela tinha um site, ela tinha estolas para os padres. Lembra das estolas da região Brasilândia, né? Ou seja, quem trouxe essa identidade? Ora, foi todo o trabalho plantado por Dom Angélico. Você falando aí de quando ele virou emérito e falava da presença dos bispos eméritos aí em meio à CNBB, e eu fiquei pensando do quanto Dom Angélico, em uma nova configuração de igreja, Dom Angélico começou a se tornar um problema, entre aspas. Sim. Porque era isso, ele vem de uma eclesiologia, de um período, tem a sabedoria e a inteligência muito particular, muito ímpar, e era uma presença muito forte, embora não fosse uma pessoa de grande estatura, era uma presença de grande estatura, não é? Alguém que trazia uma fortaleza muito grande, uma presença, era uma força, eu gosto de dizer, uma força da natureza, e de certa forma, estar em São Paulo era fazer sombra para muita gente e muita coisa. Sim, né? Hoje, lendo as notas de pesar acerca de Dom Angélico, a gente já falou isso, né, de biografias de santos, né? A gente vê em algumas notas assim, as pessoas, por exemplo, o meio de imprensa dizendo que era o bispo amigo do Lula. Ok, não é? Dom Angélico era muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso. Ou uma nota super protocolar e episcopal por parte de alguns bispos, e eu falava, gente, mas isso aí não reflete nem 10% de quem era Dom Angélico, né? Por isso que a gente fez questão de trazer os depoimentos, né, Ferreira? São essas pessoas que vão dizer quem é Dom Angélico de fato, né? Sim. E aí, quando você vê, assim, a região Brasilândia, para além do clero, para além do trabalho pastoral, é ainda uma região onde as mazelas da cidade de São Paulo estão muito presentes, de violência, de urbanização inadequada, de falta de saúde. Então, o motivo para lutar ainda continua o mesmo, ou os mesmos, né? Alguma coisa melhorou e tudo, mas do ponto de vista da cidade de São Paulo, a região Brasilândia continua sendo uma região de uma igreja profética, porque ainda precisa muito de profecia, e é muito marcante que esse homem não arredou o pé desse canto da cidade até a última, Pedro, de pedir, né? Esse foi o seu desejo, que ele queria que a sua despedida na cidade de São Paulo fosse a partir da Brasilândia, né? De uma paróquia da Brasilândia, que estivesse onde ele estivesse. E, cara, o povo veio, o povo deu a cara, autoridades também, políticos, e eu acho que não é pouca coisa ele ser amigo do Lula. Há uma semana atrás, acho que quem sabe 2, o Lula tava lá visitando o Dom Angélico em casa, e é o presidente da República, porque tem uma história também, né? E poderia ser outro, e talvez se fosse outro presidente e outro bispo, isso teria uma repercussão muito maior. E é isso, né? Dom Angélico é amigo do Lula, homem, né? Que foi casado, acompanhou ali também os momentos de dificuldade da primeira esposa do Lula, foi amigo, continuou amigo do viúvo Lula, foi amigo do presidiário Lula, foi amigo que casou pela segunda vez o Lula com a Janja, e nunca foi pelo presidente, sempre foi pela história, pela luta, pela trajetória deles junto, que é isso, né? Começa
começa lá em 75, começa com o Dom Angélico na Zona Leste, na cidade de São Paulo, lutando pela vida do trabalhador, né, da pastoral operária, e o Lula junto. E se houve essa trajetória, Dom Angélico também acompanhou, e acompanhou com oração, com certeza, e acompanhou inclusive com conselhos, com direção espiritual, esse homem que hoje ocupa o posto mais importante desse país que a gente vive. E na descrição, Pedro, né? E ele dava conselhos pro Luiz Inácio da mesma forma que deu conselhos pra Renata. Pois é, entendeu? Porque a Renata tem uma proximidade grande com o Dom Angélico, né? Várias fotos, um carinho enorme. Eu imagino que a Rê também tenha sentido, né? Porque é um vozão, né? Sentiu, cara. Já tava sentindo antes. Sim. Porque a gente acompanhou também o sofrimento do padre Toninho, do padre Armênio. Armênio gente fina, a gente chama, né, Pedro? Padregentefina.com, né? Um homem de um coração enorme que hoje tava destroçado lá, tava em frangalhos e recebendo todo mundo lá na paróquia. E a gente junto, né? E a Rê teve alguns momentos, foi o bispo que a crismou, e né, na trajetória dela pastoral aqui na região Brasilândia, pôde estar muitas vezes com ele, sobretudo nesse período aí como bispo emérito. E os testemunhos que a gente ouve nesse programa mostram muito isso. Que a gente podia ver esse homem numa praça, podia ver no metrô, Pedro. Você lembra da foto que o padre Rodrigo Pires mandou uma vez pra gente? É verdade, do Angélico tava no metrô. Do Angélico no metrô, na Sé. Exato. A estação lotada. Eu tô lembrando aqui, rapaz, de Dom Angélico naquele curso do clero, porque você podia ver Dom Angélico facilmente nos cemitérios de São Paulo. Eu lembro dele contar que ele de vez em quando andava ali. Tem um cemitério aí pra Brasilândia, não tem? Pra essas bandas aí? Tem, Perus, pô. Que ele passava no cemitério de Perus, eu passo, e aí eu entro, sabe? E eu entro e eu vejo lá um velório, eu faço questão de entrar, e aí eu cumprimento todo mundo e digo, olha, não percam a fé, a esperança, porque essa pessoa nesse momento está, e eu nunca me esqueço porque eu usei muito essa frase, está sendo abraçado no colo do Pai, no abraço de Jesus e nos beijos doces do Espírito Santo. Eu usei isso quase que em 90% dos velórios que eu fazia. E esse era Dom Angélico, que invadia velório, né? Não se identificava como bispo. Provavelmente, se as pessoas não soubessem que ele era bispo, ele só entrava lá, falava, dava conselho, abraçava e depois ia embora. Era aí, não é? Esse era Dom Angélico. E como eu usei essa frase Dom Angélico, tem uma outra, Ferreira, né? Isso pra ver, né? Dom Angélico é um expoente da teologia da libertação, né? Alguém que viveu a teologia da libertação. Mas você vai ouvir aí muita gente falando, rezava o terço todo dia, a gente via ele rezando. Porque falam que o povo do DTL não reza, né? Mas eu lembro uma vez Dom Angélico falar do Sagrado Coração de Jesus. Você já sabe dessa do Sagrado Coração? Não, também cansei de usar. Que Dom Angélico dizia que às vezes estava cansado no final do dia, e ele tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus na casa dele. Diz que ele chegava, sentava, olhava pro Sagrado Coração e falava, Jesus, meu coração tá cansado, tá endurecido, foi muita pancada, Jesus, muita pancada, mas eu preciso continuar, Jesus, então, por favor, me empresta esse teu coração que tá pra fora aí, pega o meu, conserta, e amanhã de manhã eu pego de volta pra eu sair com o meu, e por enquanto eu vou usando o seu emprestado. Caramba, né? Sim. Cara, esse é Dom Angélico, né? Devoção popular, e assim, é um tapa na cara dessa galera que gosta de desmistificar um jeito de se viver a fé, de alguém de uma fé assim tão bonita, não é? Eu não admito que alguém fale mal de Dom Angélico, como não admito que fale de Dom Paulo por causa de suas opções eclesiais e pastorais. Eram homens de fé, são, né, ainda, porque agora eu imagino Dom Angélico, e aqui termino, agora é Dom Angélico que tá sentado no colo do Pai, é Dom Angélico que tá sendo abraçado
abraçado nos braços carinhosos do filho. Agora é Dom Angélico que tá recebendo os doces beijos do Espírito Santo. Tem coisa mais bonita do que essa? Você ouvir isso quando você perde alguém, gente? É uma fé inabalável, né? Bonita. Um homem imparável, incansável, só pode ter uma fé inabalável. Exato. E eu fico com essa imagem também, né, Pedro? De um homem que todas as opções que fez na vida, né? Todas as lutas que comprou e todas as articulações que fez pastoral, porque é isso, como Dom Luciano, como o próprio Dom Paulo, eram estrategistas, homens inteligentíssimos, argutos, antenados, mas tudo isso à luz de uma vida guiada pelo Evangelho, permeada, encharcada de Evangelho. E, cara, assim, dos ensinamentos de Dom Angélico, pra mim, que eu nunca vou esquecer, foi da vez que ele esteve lá na faculdade de teologia, né? Que quando o Manzato era diretor, não faltavam essas figuras, né? Provocadoras e proféticas. E uma vez o Manzato levou lá o Dom Angélico pra falar pra gente. Você imagina, né, caro ouvinte, querido ouvinte, nós ali nos nossos ímpetos de juventude, estudiosos, arrogantes pra caramba, Dom Angélico ia lá e provocava, atiçava, e eu lembro ele falar, né, poxa, hoje eu vejo os padres aí com mais renda nas vestes clericais do que eu via nas roupas íntimas das minhas irmãs. Cara, eu me sentia contemplado com aquela fala. Bom, é gostoso ouvir aquilo ali. Depois o Papa vai falando da rendinha da vovó, né? Ou seja, retoma Dom Angélico, né? Parafraseia. Mas além disso, né, Pedro, eu lembro que ele deu um testemunho que uma vez ele estava no Nordeste e lá encontrou uma mãe, né, que sem poder dar comida pro seu filho, dava o peito, e já o peito sem leite sangrava, e a criança continuava a sugar o peito da mãe, sangrando, e ele fazia esse relato e fazia referência ao Sagrado Coração de Jesus, né, à figura do Pio Pelicano. Sim. E, cara, ele fez uma síntese ali mariológica, mas ao mesmo tempo do Sagrado Coração, da Eucaristia, e tudo com muita simplicidade e com uma vivacidade nas imagens que usava, que aquilo me marcou de um jeito escolado com a realidade, né, Pedro? E era muito isso. Muito, porque Dom Angélico fazia questão de fazer parte da vida cotidiana das pessoas. A grande diferença é essa. Ele não viveu isolado, não viveu encastelado, não viveu os privilégios do episcopado, fez questão de viver como a vida das pessoas, viver o dia a dia das pessoas, né? A gente tá fazendo relatos aqui do que era Dom Angélico de fato, né? O do metrô, do velório, o da Senhora, o do Sagrado Coração, o do terço, e meio que caminhando aqui pra nossa fala final, né, Alexandre? Acho que melhor a gente deixar agora que as pessoas falem, e eu convido você a ouvir. Eu convido de verdade que você ouça cada depoimento. Você quer saber quem é Dom Angélico? Até agora o que a gente falou nem é tanta coisa. São os depoimentos dessas pessoas, e tem desde jovens universitários coroinhas, a cônegos e diretores de faculdade, do maior teólogo, um dos maiores teólogos que o Brasil tem ainda hoje, não é? Que é o cônego Antônio Manzato. Sem contar, tem Darré, não é? Tem com muito carinho. Sem contar, e a gente não vai dar nomes aqui, porque tem mais coisa pra chegar. Então até a gente terminar de editar o programa, ainda tem
tem coisa para chegar. Então, os nomes de quem deu aí os depoimentos vão estar na descrição do episódio, porque a gente tá recebendo... Olha, eu nunca recebi tanto material, hein, Ferreira? Pela primeira vez numa conversa assim, não que a gente, né, a gente pede e as pessoas são sempre muito generosas, mas dessa vez tem bastante coisa. Relâmpago também, né, Pedro? Relâmpago, porque foi da manhã de hoje pra agora à noite em que a gente tá gravando, né, no dia em que Dom Angélico foi velado aqui em São Paulo, dia 16 de abril de 2025. Nesse dia, e de forma relâmpago aqui, a gente tem depoimentos de padres, bispos, coroinhas, cerimoniários, agentes de pastoral, teólogas, seminaristas e o que mais chegar. Ouça aí quem é Dom Angélico. A gente, e eu termino por aqui, você termina, Ferreira, porque você é aí o vizinho de Dom Angélico, a gente tem que agradecer a Deus por ter conseguido viver no mesmo período que Angélico Sândalo Bernardino. É isso. E a imagem que eu fico de Dom Angélico é essa. Um bispo que falava de trocar de coração com Jesus, um bispo que invadia velórios para dar palavras de esperança, um bispo que ligava para a editora para pedir uma agenda, para organizar a vida, um senhorzinho de mais de 90 anos querendo organizar a vida, fazer as coisas acontecerem. Obrigado, Deus, por Dom Angélico. E Dom Angélico, obrigado por dar tudo de si pra gente. Obrigado. Eu também vou ficando por aqui. É isso, com essa sensação de que fui privilegiado, porque pude estar algumas vezes com Dom Angélico. Me sinto privilegiado porque faço parte hoje dessa igreja local que ainda pulsa nesse mesmo coração, nesse mesmo ritmo, e vejo as sementes plantadas, sabe? Não só aqui na Brasilândia, mas também lá em São Miguel, onde eu trabalho. E como isso é bonito no evangelho, no cristianismo, no segmento de Jesus. As sementes que você planta, elas multiplicam e se espalham de uma maneira magnífica e que você não tem noção, né? E eu tenho a certeza, pelos relatos que eu vi hoje, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Zate, que Dom Angélico, ele foi dessa vida para a vida eterna com essa sensação de que Deus o conduziu por toda a vida, que nunca lhe faltou nem o amparo e nem o consolo do Deus Todo-Poderoso, e é todo amoroso também, e que até o fim, Pedro, até o fim da sua vida, ele deu esse testemunho de esperança na vida eterna, que não faz a gente ficar comovido e circunscrito entre os bonitos e santos, mas muito pelo contrário, nos lança nessa transformação desse mundo que a gente vive. Então é isso, me uno ao Pedro nessa sensação de gratidão, de louvor, e espero que a vida do Dom Angélico, que é a vida de Cristo, continue pulsando em mim, para que a gente não esqueça desse testemunho e possa continuar também dando o nosso testemunho de esperança aqui nesse podcast, mas na vida, né? Na vida de quem cruza a nossa vida, quem divide o ar que a gente respira, o pão que a gente come junto, o vinho da alegria, mas também a indignação da luta. E vamos junto. Vamos junto. Até a próxima missa, Dom Angélico. Dom Angélico é aquilo que a gente entende como sendo um profeta, e efetivamente o seu ministério é um ministério profético na defesa dos pobres, na defesa dos fracos, na afirmação do caminho correto, na denúncia dos males. Um autêntico profeta, como foram aqueles do Antigo Testamento, como foi João Batista, como foi o profeta Jesus. E o Angélico se afirma também e é conhecido como o bom pastor. É um dom. É um dom de Deus. Um pastor porque estava sempre preocupado com o rebanho, sempre preocupado com o bem-estar de suas ovelhas, nunca preocupado consigo mesmo. Pastor e profeta. Duas figuras às quais Dom Angélico se refere e que podem ajudar a compreender o seu ministério. Dom de Deus, o anjo que Deus nos enviou para nos lembrar que Deus é amor. Sou Carlos Marques
membro da paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Carolina, aqui no Decanato São Pedro, na região episcopal Brasilândia, região da qual Dom Angélico foi o primeiro bispo. Bom, hoje se fala muito na igreja sobre essa figura do bom pastor, do pastor com cheiro de ovelhas que está sempre junto com o povo. E pensando bem, Dom Angélico para mim foi a figura que mais representou esse arquétipo do bom pastor. Claro, ele foi um baita lutador, ele foi um baita profeta, ele denunciava o que tinha que ser denunciado, ele cuidou da pastoral operária, teve toda uma atuação social, mas tem um lado dele que é um lado mais terno, um lado mais de pastor mesmo. Uma coisa que sempre me marcou muito nele, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção nele, é que toda vez que ele chegava na paróquia, não importava se ele estava atrasado ou não, ele passava de banco em banco e cumprimentava um por um, com aquele jeitinho carinhoso dele. Oh, meu irmão, que vai ficar para sempre guardado na nossa memória. Passava um bom tempo, ele chegava na sacristia e cumprimentava os corujinhas dele. Oh, meus corujinhas, etc, etc, com todo aquele jeito super, super carinhoso dele. E o engraçado é que durante a missa, depois daquela baita homilia que ele fazia, e ele pegava pesado na homilia, a gente chegava nele oferecendo um copinho de água, ele: meu filho, você não quer? Toma! Ele convencia a gente a tomar aquela aguinha que a gente oferecia para ele. E é principalmente esse lado terno, carinhoso, atencioso que a gente vai levar para sempre. É com esse carinho, principalmente, que ele marcou não só as dioceses por aí. Ele foi bispo de Blumenau, ele foi bispo de São Miguel, antes de São Miguel ser uma diocese, mas principalmente aqui na região Brasilândia, é com esse jeitinho que ele marcou os nossos corações. E semana retrasada, aconteceu aqui na Brasilândia a Via Sacra das Pastorais Sociais. Depois eu fiquei pensando, foi Dom Angélico que plantou essa semente aqui na região Brasilândia. Essa ideia de uma igreja sempre em luta, em movimento, atenta aos problemas sociais, atenta à campanha da fraternidade, tudo isso é fruto do episcopado de Dom Angélico. E é uma coisa que marca e que caracteriza a região Brasilândia de certa forma. Bom, a Brasilândia está despedaçada porque perdemos o nosso patriarca, não esperávamos isso, mas fica o legado dele. Como o próprio nome dele já diz, ele foi um anjo que exalava o perfume de Cristo por onde ele passava. Sigamos em frente, atuando na vida social como ele nos ensinou a fazer? Com certeza, mas sobretudo não esquecendo daquela velha lição que ele sempre nos ensinou: quem não reza, vira bicho. Dom Angélico era luz, Dom Angélico era carinho, Dom Angélico era simplicidade. Dom Angélico era pai, era padrinho, era irmão, era jornalista como eu. Dom Angélico era só amor. Só amor. A minha história com Dom Angélico começou lá em 1999, quando ele foi o bispo que me crismou na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E sempre que podia, que havia encontros regionais que ele estava, eu fazia questão de ir. E somente em 2013 que eu me aproximei dele, quando pela primeira vez eu entrevistei pela Pascom Brasilândia. Eu lembro que eu estava nervosa, que eu estava tensa. Eu só tinha feito aquilo na faculdade, mas nunca tinha entrevistado alguém de verdade, né? E ele me deixou muito à vontade, falou: filha, Deus é contigo, eu vou te ajudar, fica tranquila. E dali então, assim, era toda vez que tinha uma pauta que Dom Angélico estava junto, eu pedia para eu fazer, e eu fazia questão de estar perto, sempre recebia um abraço forte, de quebrar ossos, né, como ele dizia, sempre muito carinhoso, sempre muito atencioso. Você via que era um bispo que se preocupava com as pessoas, né? Ele olhava nos olhos da gente, ele olhava na alma da gente. E até que
teve uma situação de que eu fiquei desempregada e a gente tinha uma amiga em comum, né? Uma grande amiga que também já está no céu, a Fátima Giorlano, que era das pastorais sociais da região Brasilândia. E aí a Fátima me ligou e falou: tá fazendo o quê? Eu falei: tô de boa em casa. Vamos na casa do Dom? Vamos tomar um café com ele? Eu: agora. E lá fomos nós tomar café numa quinta-feira à tarde na casa de Dom Angélico. Fomos recebidos por ele no seu portão, muito, muito caridoso, abraçou forte. A irmã Carmen Julieta, que cuidava dele, que era a escudeira fiel, companheira dele dessa jornada, fez um bolo bem quentinho, um café. Ali a gente partilhou a vida, a gente falou de política, a gente falou de cristianismo, a gente falou de jornalismo. Ele me contou como foi os primeiros anos dele como jornalista em Piracicaba. Falamos um pouco do jornal, né, que ele também foi diretor, que eu trabalhei. E ali ele falou: minha filha, tem esperança, né? Dias melhores virão. Eu vou te dar um conselho. Jamais perca a sua esperança e tenha seus olhos sempre fixos em Jesus crucificado. Essa frase eu levo para minha vida. E ali naquele dia ele falou: agora você tem um padrinho, você é minha afilhada, você conta comigo para o que você precisar. Inusitadamente ele me deu um livro de inglês, falou que era para eu estudar, para eu me capacitar melhor para um próximo trabalho. Quis me dar um dinheiro que eu não aceitei. Ele falou: não, pega esse dinheiro para te ajudar no seu desemprego, para você comprar alguma coisa, um alimento. Ele se preocupava com as pessoas, né? Isso era muito bonito de ver em Dom Angélico. E sempre que a gente se encontrava nas paróquias que ele celebrava a missa, geralmente as paróquias onde estava o Padre Toninho, que também é um amigo importantíssimo na nossa vida, foi o padre que fez o meu casamento do Alexandre. E toda vez que a gente encontrava Dom Angélico era sempre uma alegria. E é isso que eu vou levar no meu coração dele: alegria, comprometimento com os mais pobres, com os mais vulneráveis, o seu amor por Jesus Cristo, por Maria. E tenho certeza que ele deixou a sua marca na vida de muita gente, Hoje na missa de corpo presente, a igreja lotada, cheia de bispos, de padres, de leigos, de pastorais, de pessoas que cada um ali tinha uma história com Dom Angélico. Histórias bonitas, histórias marcantes. E é esse legado, é essa responsabilidade de tentar ser um pouquinho do que ele foi, né? De seguir o Mestre, de seguir Jesus Cristo, ter os olhos fixos no Jesus crucificado. E que beleza, né? Que beleza morrer na Semana Santa. E não morre, Dom Angélico não morre. Dom Angélico viverá para sempre nos nossos corações. Mas eu diria 3 coisas. Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Isso era a razão de tudo que ele fazia, de Jesus. E de Jesus, principalmente, como Paulo fala, crucificado, onde o humano sofre. Aí estão as injustiças que ele lutava contra, as injustiças dos operários, dos trabalhadores. Isso estava no sangue dele. Mas ele o fazia iluminado pela fé em Jesus Cristo. Outra coisa bonita dele, nas nossas reuniões, convivi com ele 20 anos junto com o grupo de bispos auxiliares de Dom Paulo. Ele sempre trazia uma alegria, trazia uma esperança, mas também trazia uma verdade que devíamos pensar, devíamos trabalhar, devia nos nortear no caminho. Mas a fé em Jesus era a grande luz. É outra coisa tão importante. Ele tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Rezava o terço todo dia. E era a oração dele. E isso marcava também muito, não só o coração dele, mas aqueles que com ele conviviam. E a outra coisa, ele nunca queria estar sozinho. Primeiro queria estar com a igreja.
porque nessa igreja ele tinha razão da sua vida, porque ela lhe revelava Jesus. E depois gostava que a igreja fosse uma grande família, como Jesus. Então as comunidades eram também uma grande esperança dele. Dom Odilo, isso é um pouquinho daquilo que a gente sente dele. Eu agradeço e que o testemunho dele continue nos iluminar para sermos essa igreja de Jesus nos dias de hoje. Meu nome é Marina, eu sou da comunidade São Judas Tadeu de Vila Miriam, em Pirituba. E foi nessa, eu já conhecia Dom Angélico, de quem eu vou ter o prazer de falar agora, apesar do momento ser bastante triste, mas é um prazer e será sempre um prazer falar sobre Dom Angélico. E foi nessa comunidade, já conhecia Dom Angélico há muito tempo, mas foi na comunidade São Judas Tadeu que eu tive mais proximidade com ele, e aprendi muito com ele, muito. Eu quero então expressar aqui, claro, minha tristeza com a partida do amado Dom Angélico para a casa do Pai, mas também com alegria poder falar do privilégio que tive em poder conviver durante, acho que 7 anos, mais próxima de Dom Angélico, né? Dom Angélico é único, né? Sempre será único. Ele é um ser humano no sentido mais amplo da palavra, uma referência sacerdotal. Dom Angélico dedicou sua vida na luta contra a desigualdade social, contra as injustiças sociais, num período triste do nosso país, que foi o período que a gente viveu, que foi a ditadura militar, né? E ele permaneceu, mesmo depois, ele permaneceu na luta, né, em solidariedade com as causas sociais, com os mais fragilizados, e ele cumpriu um lema que ele carregava, que é Deus é amor, né? E ele viveu isso, e ele nos ajudou e nos ensinou a viver que Deus é amor. Ele nos ajudou a viver o Evangelho de Jesus Cristo, cumprindo assim o que Cristo nos ensinou, né? Que é a luta, o compromisso com os mais fragilizados, com os mais pobres, pela luta contra as desigualdades que a gente ainda vive nesse país. Então, Dom Angélico, para mim, será sempre uma referência sacerdotal, uma referência de ser humano, uma referência de um pastor. Tudo o que se fala de Dom Angélico, todos os elogios que é falado sobre Dom Angélico ainda é pouco, porque ele realmente viveu de forma intensa o Evangelho de Jesus Cristo. Dom Angélico, só tenho que agradecer, foi um privilégio, sabe? Me emociono em falar sobre Dom Angélico neste momento. Ficaria aqui horas, né? Falando sobre ele. Teria muita coisa e seria até talvez um pouco repetitiva, né? Acredito que muita gente deve falar do ser humano que Dom Angélico foi, e ele será sempre lembrado. Aliás, ele nunca será esquecido. Ele estará sempre presente entre nós. Ele estará em nossos corações, com certeza. Muito obrigada. Dom Angélico foi, sem dúvida, um dos grandes profetas do nosso tempo. Eu estive pela manhã, hoje, dia 16 de abril, no seu velório, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali da Vila Zate, na capital paulista. Foi um velório simples. Nas suas mãos estava um terço desses que nós temos quando vamos ao Santuário de Aparecida, daquele simples, sabe? Mas para mim, ver Dom Angélico naquele caixão foi mais uma mensagem do quão
simples aquele homem foi. Um homem de fé, um jornalista como eu, um colega querido que entendia a comunicação como uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para compartilhar a palavra de Deus e denunciar todos os erros, os pecados contra a dignidade humana. Dom Angélico teve uma forte atuação na região episcopal da qual eu fiz parte, da qual eu nasci, a região episcopal Brasilândia, e foi muito atuante em toda, como bispo auxiliar, não é, da Arquidiocese de São Paulo, sempre se colocando ao lado das pastorais sociais, sempre se colocando junto às comunidades eclesiais de base, denunciando através do jornal O São Paulo, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, todas as desgraças, digamos assim, acometidas durante o regime militar, durante a ditadura civil-militar que foi marcada no Brasil pelo ano de 64 a 85. Dom Angélico sempre esteve ao lado dos trabalhadores, dos pobres, dos indígenas, das mulheres, das crianças, dos menores abandonados, enfim. Nos despedir do Dom Angélico é também nos despedir de um profeta que soube que sua vida era uma seta em busca daquilo que é o reino de Deus. Mas nos despedir de Dom Angélico também, aos 92 anos de idade, é ter a certeza de que o compromisso do batizado deve permanecer diariamente, dentro e fora das nossas igrejas. Me lembro muito bem da primeira vez que eu entrevistei, em 2009, falávamos desde então de cotas para as pessoas negras, falávamos de como os povos indígenas ainda lutavam pela demarcação de suas terras. Desde 2009, quando eu ainda era estudante de jornalismo, Dom Angélico me acolheu com aquele sorriso, me acolheu como um pai, como pastor, e sempre dizia: minha filha, persista, siga. A vida é uma festa, a vida é uma alegria. Esperançar sempre. Então hoje, ao nos despedirmos de Dom Angélico, o que fica sobretudo é a sua mensagem de paz, de amor, de um batismo comprometido com a realidade, de um batismo comprometido com os nossos dias, especialmente com os mais pobres e vulneráveis. Quando a gente se despede de Dom Angélico, a gente está, na verdade, tendo a chance de assumir para nós mesmos o compromisso de sermos uma igreja alerta, uma igreja que caminha com o seu povo. Quantas vezes na Catedral da Sé nós nos encontrávamos e ele falava: minha filha, não basta nós comungarmos se nós passarmos por cima dos irmãos que estão nas calçadas, que estão ali nas escadarias da catedral. Então, hoje fica esse sentimento de despedida, mas também de compromisso com o seu legado, com o seu amor. Dom Angélico vive, Dom Angélico segue sendo uma seta na construção do reino de Deus, e estou certa de que Nossa Senhora Aparecida o acolhe no céu, que deve certamente estar em festa hoje. É isso. Eu manifesto aqui em público meu carinho, a minha gratidão a Dom Angélico pelo seu sim, por tanto exemplo, por tanto carinho dedicado aos seus, a nós, suas ovelhas. Dom Angélico, descanse em paz. Dom Angélico presente. Salve Alexandre, Pedro e toda a galera que curte uma conversa. Sou Matheus Maciel e venho falar um pouquinho sobre Dom Angélico, que de antemão aviso que não é uma tarefa fácil. É um homem de muitas dimensões e uma importância gigante, não só para a Igreja do Brasil, mas de todo o mundo. Muitas pessoas que conviveram com Dom Angélico vão ter milhares de perspectivas desse homem tão importante. Mas a minha acho que é um pouquinho diferente, porque a gente era praticamente vizinhos. Dom Angélico, no seu retorno a São Paulo, assim que se tornou emérito de Blumenau, ele foi residir na periferia, no bairro do Jardim Primavera, bem pertinho da nossa paróquia Santa Luzia. Jardim Primavera é o bairro que eu nasci e fui criado. Mas a minha relação com Dom Angélico não começa nesse retorno a São Paulo. Começa lá em 1991, no ano que eu nasci. Mateus bebezinho, quando voltou para casa com os pais,
foi visitado por Dom Angélico e pela irmã Carmen Julieta, que foi a sua fiel escudeira esse tempo todo. Na convivência diária com Dom Angélico, morando no mesmo bairro, a gente tinha muitas experiências engraçadas que até conflitam um pouco com aquela imagem que a gente tem de um bispo, né? Quantas não foram as vezes que a gente encontrava Dom Angélico de segunda a sexta pela manhã, calça de moletom, chinelo, uma camiseta com romaria de sei lá o que, toda desgolada, coletando lixo na praça. E quando faltava a coleta seletiva ou qualquer outro tipo de saneamento, ele era o primeiro a ligar nos órgãos públicos e reclamar. Também a gente encontrava Dom Angélico rezando o seu terço, caminhando pela rua, roubando partícula para poder celebrar a Eucaristia da sacristia da nossa paróquia. E quantas não foram as vezes que a gente viu o Dom Angélico passando durante uma celebração, roubando uma flor no canteiro da igreja e indo homenagear o padre ou a pessoa que estivesse celebrando alguma data comemorativa durante a missa. Dom Angélico era um bispo que se importava com as pessoas. Se importava tanto que entre 2015 e 2014, mais ou menos, meu pai teve um câncer de bexiga e diversas vezes ao chegar em casa encontrei Dom Angélico lá, atendendo confissão, perguntando: Sérgio, você tá bem? Ou mais pra frente, quando a gente pegava o telefone em algum dia de aniversário, escutava: parabéns pra você, beleza pura, sem mistura, que era um dos seus inúmeros bordões. Dom Angélico gostava de gente. Era um bispo que estava no meio da gente. Gostava tanto das pessoas que dedicou a sua vida a cuidar delas. Dos operários, os trabalhadores, os pobres, os que não têm casa, os que sofrem. Tanto que me faz pensar que quem não gosta de Dom Angélico, muito provavelmente reflete uma opinião que também não gosta dessas mesmas pessoas, né? É mais ou menos falar que não gosta dos pobres, não gosta dos excluídos. Dom Angélico doou uma vida e vai fazer uma falta tremenda para toda a igreja, mas acho que com um peso um pouquinho maior para a gente que é da Brasilândia, que conviveu e se inspirou com tantas falas, tantos momentos e tanto da presença desse bispo pastor. Querem ouvir? Olhe, eu tomei nota, porque é preciso que a gente repita. Tem gente aí dando interpretação tola e ideologicamente parcial às palavras do Papa. Mas o Papa, vendo a situação de agora do Brasil, de muita gente na miséria, de certos políticos sem vergonhas e corruptos, certos industriais corruptos, que já estão cheios de dinheiro e ainda roubam em cima daquilo que deveria ser destinado para o povo: saúde, educação, moradia e transporte. Escutem o que o Papa, nosso querido Papa Francisco, disse agora no sábado, quando recebeu lá no Vaticano a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Convido-os para que rezem, para que Nossa Senhora Aparecida continue a proteger todo o Brasil, todo o povo brasileiro, neste momento triste, que ela proteja os pobres, os descartados, os idosos, os abandonados, os meninos de rua, que ela salve o seu povo com a justiça social e o amor de seu Filho Jesus Cristo. Assim falou o Papa, e assim gritamos no grito dos excluídos, que se realiza pelo Brasil afora: vida acima de tudo. Porque o que Jesus quer? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus quer que a gente tenha vida, e vida de gente, e vida em plenitude. Vida aqui significa muito amor no coração, a Deus e ao próximo. Significa casa, comida, trabalho, e salário digno. A gente precisa, trabalhadores e trabalhadores, pastoral operária, cada vez mais demos-nos as mãos. E se fala em Constituição, vamos respeitar a Constituição, mas o parágrafo fundamental diz: todos os brasileiros e brasileiras são iguais perante a lei. Mas a realidade, meu Deus do céu,
esses que muitas vezes ocupam cargos de poder e estão agora mudar muita coisa, até leis trabalhistas, conquistadas com suor e sangue através dos anos, elas sejam deixadas de lado para favorecer quem? Aqueles que detêm o poder econômico. E tem mais, cuidado com aquilo que vão fazer com a Previdência, que pegue os privilegiados e não aqueles que já sofrem no dia a dia. O que me preocupa não é somente o catolicismo, não. É a mensagem que o cristianismo deve levar para o mundo que ecologicamente precisa mudar. A ecologia interna. O Frei Beto, meu irmão, e seu vizinho, seu amigo também, me lembrava agora num retiro recente que eu estive fazendo com os meus queridos irmãos dominicanos. O quanto é importante a ecologia interna, interior, que a gente construa paz e assim por diante. No último encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base, os enviados aqui de São Paulo me convidaram e eu fui ao Largo São Francisco, onde se encontravam os delegados aqui de São Paulo. Falei com eles. Ia tomar o metrô lá na Praça da Sé. Do Largo São Francisco à Praça da Sé são alguns poucos quarteirões. Era de manhã. E ao passar naquele percurso, pelo menos uns 10 a 15 pessoas eu encontrei deitadas na rua. E as pessoas passando. E eu também ia passando. Até passei por uma senhora que estava com uma coberta que nem cobria o pé e nem a cabeça. E tinha um cachorrinho que de vez em quando dava uma lambidinha nela, num gesto de ternura. Fui até a catedral para uma visita rápida ao Santíssimo. Quando eu me ajoelhei, Jesus me cutucou. E disse, você passou pelas hóstias vivas deitadas no chão. E agora está ajoelhada aqui diante de mim. E me veio à cabeça até o pensamento. Se após a missa, um tresloucado pegasse as hóstias consagradas e jogasse pelas ruas, nós haveríamos de fazer um grande ato de reparação. Mas diante das hóstias vivas atiradas no chão, muitas vezes nós passamos indiferentes. De tal forma que essa indignação, o Papa despertou em nós, fazendo essa histórica visita. Mas é uma indignação que no dia a dia a gente deve ter diante de tudo aquilo que é catástrofe que se abate em cima da humanidade. Nesse dia, o que o senhor fez? O senhor voltou lá para falar com as pessoas na rua? Eu tenho procurado voltar no cotidiano da vida, me encontrar com as pessoas, cumprimentando. E devo dizer que até se tornou uma espécie de mania minha. Outro dia, que já faz um pouco mais de tempo, eu até passei por duas senhoras lá no bairro. Eu vou dizendo bom dia. Eu disse a elas, bom dia. E elas olharam para mim, bom dia. Até 20 passos depois, eu olhei, elas estavam também olhando. Acho que elas pensaram, o que esse velhinho safado está querendo de nós? Porque não é costume que a gente cumprimenta. Nem falar bom dia. Eu também, ao tomar um elevador, eu digo bom dia. Porque há a norma que no elevador a gente não deve, é de boa educação. O que é isso? Vamos nos encontrar como gente. Diga, meu irmão, o senhor foi assaltado 2 vezes. O senhor teve algum diálogo com os seus assaltantes ou não? Na primeira vez foi lá em São Miguel, a entrada da minha casa, foi na garagem. O único pedido que eu fiz a ele, falei, meu filho, eu estava com a agenda na mão. Deixa a minha agenda porque ela é muito preciosa para mim. São os meus compromissos. Não, eu estou querendo dinheiro. Tá bom, meu filho, o que eu tenho não é muito, mas está aqui. Entendeu? A segunda vez, eu desci do carro, o rapaz parou a moto, o outro entrou e revólver na cabeça. Entregue o dinheiro que tirou do banco. Eu fui um velhinho imprudente, porque ao retirar o dinheirinho que eu ia pagar consulta médica, eu coloquei aqui no bolsinho da frente com devido cuidado. Mas lá dentro da agência já havia gente olhando também, olheiro, e eles me acompanharam. Deu somente tempo de eu dizer para ele, meu filho, mas naquela hora não tem muito o que falar não. Não tem muito o que falar.
porque o velhinho aqui estava meio tremendo também. Aí eu disse, meu filho, é o dinheirinho que eu vou pagar a consulta. Entrega logo o dinheiro que tirou do banco. Eu entreguei. E ainda ele me deu de presente uma coronhada na cabeça. Eu estava de camisa branca, o sangue me tingiu a camisa. Mas logo pessoas que estavam transitando vieram a mim, me prestaram socorro, etc, etc. E o senhor é capaz de rezar por esses assaltantes? Tenho rezado porque dizia São Francisco de Assis, eu seria o pior dos bandidos se a graça de Deus não tivesse me socorrido.